Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Sustentável. Neste episódio, os professores Danilo Cunha e Gabriel Tenaglia recebem a engenheira ambiental Sara Moraes para falar sobre o mercado do crédito de carbono. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem o vídeo para ajudar a levar o tema sustentabilidade cada vez mais longe. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Sustentável, comigo, o professor Gabriel Tenaglia. E hoje a gente está recebendo a Sara Moraes, a engenheira ambiental Sara Moraes, que é formada pela PUC de Goiás, formou em 2007, né, Sara? E é uma das responsáveis pela implementação do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Araguaia, que é uma faculdade aqui de Goiás, também um dos cursos mais tradicionais aí na área de meio ambiente do nosso estado. E nós vamos falar com ela sobre um tema que é muito recente, muito atual, tem pouquíssima literatura, que é o mercado de carbono, o crédito de carbono, né? Então, acho que é um tema muito interessante, tá? Para a gente, na nossa meia hora aí, pegar um pouco de informação, começar a descobrir, porque eu, particularmente, estava conversando com o Gabriel um pouco mais cedo, é um assunto que eu sei muito por alto, né? De escutar as pessoas falando, né? Né, Gabriel? Isso. Seja bem-vindo, Sara. É sempre um prazer receber pessoas que têm conhecimento, capacidade técnica. A ideia aqui é justamente trazer para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, sobre a compreensão das questões ambientais. E muito está se falando, né, dentro dessa perspectiva ambiental, sobre financiamentos, né, sobre metodologias que a gente possa utilizar o meio ambiente de forma que eu consiga agregar ou valorizar ou trazer recursos financeiros. E essa parte do crédito carbônico, muito bem dito por Danilo, ela é uma parte que a gente tem uma compreensão superficial, mas que justamente a ideia aqui, Sara, e você sinta-se à vontade, é para que a gente possa trazer conhecimento para os nossos ouvintes, para que eles possam ter uma compreensão a melhor de como se é trabalhado os créditos carbono, o que é o crédito carbono e as possibilidades que a gente tem, tanto na esfera nacional, mas principalmente nessa esfera municipal. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Danilo, Gabriel, e é um tema realmente novo, né, e para a gente, né, aqui na nossa realidade local, de fato, está crescendo, mas ainda a gente pode explorar muito mais dele. E ele é um tema, assim, justamente para esse momento aqui, é um tema para a gente curioso, porque literatura é pouco, informação é pouco, e a gente tem que ir trocando ideias. E, inclusive, o meu interesse pelo mercado de crédito de carbono, ele veio por um mercado que já está estabelecido, que é o crédito de reciclagem, e que ele é menos conhecido ainda. Engraçado, né? Mas ele já existe, ele já está efetivo, já tem empresas faturando com isso, por necessidade, por um ponto muito importante que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, que é a questão da regulamentação mesmo, né? Mas é um assunto que desperta muito interesse e que dá para render várias conversas aqui. Ótimo, ótimo. Inclusive, é até é tão emergente, assim, um assunto que não tem uma legislação clara ainda, né? Acho que ao longo da conversa a gente fala um pouco disso. Mas para a gente começar, né, eu acho o grande desafio, a grande sacada da sustentabilidade é quando você consegue gerar riqueza, gerar valor, gerar receita com a preservação do meio ambiente, né? Acho que essa é a grande sacada da engenharia ambiental, da gestão ambiental, da prática da sustentabilidade, assim, como um todo. E aí, o pouco que eu pesquisei sobre o mercado de carbono, ele vem muito nesse sentido, né? Aí pedi para você, que é uma pessoa que está mais inteirada, que está atuando, entrando nesse mercado, explicar para a gente o que é esse mercado do crédito de carbono. Eu não gosto muito de falar de datas, não, porque a gente começa a revelar a idade, né? Mas, quando a gente vai falar do que é o crédito de carbono, que é um termo, né, que está de 97 para cá, eu gosto de voltar, na verdade, em 87, porque eu acho que vocês também, somos da geração que a gente discutiu lá no ensino médio o que é desenvolvimento sustentável. Eu lembro que ainda tinha uma discussão muito latente à época, que era se ele de fato existe. Existe desenvolvimento sustentável? Eu acho que vocês já fizeram um trabalho na escola falando sobre isso, se existe ou não e o que é o desenvolvimento sustentável.
né? Então, para entender um pouquinho da definição mesmo do crédito de carbono, a gente tem que voltar no desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que os 3 pilares, ambiental, social e econômico, que, de fato, eles trabalhando juntos, ele, de fato, vai trazer um desenvolvimento sustentável, que é o que a gente precisa, e é o mote, né, dessa nossa área de atuação. Então, entendendo isso, que esses 3 pontos eles têm que estar trabalhando junto, vamos, então, criando novos termos e novas ações, buscando esse desenvolvimento sustentável. Em 97, né, que aí vem, então, a discussão do Protocolo de Quioto, cria a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas dentro da ONU, né, e aí começa a entender que temos que pensar na questão da mudança climática, né, e aí o Protocolo de Quioto traz esse termo, essa terminologia crédito de carbono, que nada mais é do que, naquele momento, entendeu-se que os gases de efeito estufa, por mais que a gente fala crédito de carbono, mas ele não é só carbono, né? São gases de efeito estufa. Então, que essa geração estava aumentando e, com isso, estava-se, então, trazendo a questão do aumento da temperatura do globo e que algumas medidas deveriam ser tomadas. Colocaram-se, então, naquele momento, medidas para os países desenvolvidos e para os países em desenvolvimento, né? Onde os países desenvolvidos já tinham metas para serem cumpridas de redução dessa emissão dos gases de efeito estufa, né? E os países de desenvolvimento tinham outros objetivos naquela época. E quando foi se estruturar essa questão das definições dessa redução desse quantitativo de emissão de gases de estufa, percebeu-se o que, nesse momento, além de reduzir, claro, se a gente está falando quando a gente fala dos países, a gente está falando de política mundial, mas a gente está falando das empresas, né? Do negócio, da geração ali mesmo. Muitos negócios, muitos tipos de negócios não teriam essa capacidade de investir dentro do prazo estabelecido para mudar a sua cadeia, mudar o seu combustível, mudar a sua forma de produção para conseguir essa redução dessa emissão de gases. Aí o que acontece? Aí cria-se, então, essa terminologia que quem não conseguir reduzir, ou quem conseguir reduzir mais, vai ter, então, crédito sobrando, né? Nessa perspectiva, né, de redução de emissão de gases, eu crio, então, essa ideia de ter esse crédito para comercialização, para que esses países que tinham metas estabelecidas busquem, então, atingir as suas metas. A questão do crédito, que é um crédito corresponde a 1 tonelada de carbono que deixou-se de emitir ou que reteve, né? Tem essas 2 possibilidades. Então, cria-se esse mercado do crédito de carbono para objetivando, então, o atendimento do protocolo de Quioto daqueles países desenvolvidos. E aí, onde entravam os países em desenvolvimento? Esses países em desenvolvimento, e aí entra, principalmente o objetivo era o braço social do desenvolvimento sustentável que nós falamos, é que, então, os países em desenvolvimento poderia-se, então, buscar alternativas que trouxessem a valorização das questões sociais, manter floresta em pé, buscando alternativa que eu não tinha meta, eu sou um país de desenvolvimento, não tinha meta para redução, mas eu tenho esse potencial, que é o caso, assim, que o Brasil desponta, né, e já despontava lá em 97 e até hoje, de ter essa capacidade, então, de poder comercializar com os países que não conseguiram atingir as suas metas, né? E aí vai se desenvolvendo essa terminologia, vai se criando, então, esse mercado de comercializar ações, comercializar mecanismo, comercializar negócios que eu não consegui atingir a minha meta de redução, então eu vou comprar esse quantitativo que você conseguiu reduzir, vou jogar isso na minha conta, que aí eu fico ok com as minhas metas, né? Então, de lá para cá, o que vem se pensando é isso. O protocolo de Quioto, nele que foi desenvolvido o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, hoje ele já foi substituído pelo pelo Acordo de Paris, né, da COP25. Só que agora a gente está no limbo aqui, a gente está naquela questão, um pezinho no protocolo de Quioto, um pezinho no Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris entendeu o quê? Esses países desenvolvidos, que tinham metas para serem atingidos, na sua maioria eles conseguiram, né? A Alemanha, por exemplo, eu anotei aqui que eu estou muito de cabeça, ela tinha uma meta de 5%, chegou a 23%.
né? Foi muito bom. União Europeia, meta de 5, chegou a 19, mas mesmo assim, a questão da emissão dos gases de efeito estufa no planeta subiu 38%. Ou seja, entendeu-se que aquela pegada social que tinham se buscado inicialmente, né, dos países desenvolvidos em desenvolvimento, não estava gerando o efeito esperado para a questão da temperatura no globo, né? E aí vem o Acordo de Paris e colocou agora todo mundo tem meta. Então, agora os países desenvolvidos e não desenvolvidos. Aí, não tem como a gente deixar de falar que, quando a gente fala todo mundo tem meta, todos os países signatários, todos aqueles países que concordaram, né, que entendem e que minimamente concordam que isso de fato está acontecendo. E aí a gente vai lembrar que eu acho que a gente também já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar da questão dos Estados Unidos, né, que são os principais geradores dos gases de efeito estufa, não terem ratificado o protocolo de Kyoto, não terem concordado, porque à época o presidente nem acreditava nessa questão de aumento da temperatura do globo, né, e tudo mais. Então, lembrando que isso não é uma... Quando a gente vai falar de ONU, a gente está falando de entendimento comum, todo mundo concorda, todos os dirigentes dos países concordam que isso tem que ser feito, né? E aí ratificam o acordo e concordam que tem que atingir aquela meta. E o Acordo de Paris está aí agora, né, com essas metas, então, estabelecidas para todos os países signatários, buscando, então, de fato, que tenha essa diminuição. Porque o protocolo de Kyoto, ele foi incrível. Assim, foi um salto, né? Os números que a gente já tem de comercialização beira bilhões. É um mercado muito lucrativo. Só que no efeito final, que de fato foi a quantificação de uma menor geração de gases, aí ele não foi alcançado, né? Então, agora, o desafio do Acordo de Paris é o quê? Fortalecer esse mercado, que é mercado mesmo, né? É deixar de gerar carbono, e isso vira uma cédula para ser comercializada, é dinheiro. E, consequentemente, diminuir a geração de gases de efeito estufa. Boa, Sara. Né, se fala muito, né, que um dos grandes problemas que a gente tem para que a gente possa promover a sustentabilidade, né, ou que seja o desenvolvimento sustentável, como muito bem colocado por você, é justamente a dificuldade de você ter recursos, né? E aí o crédito, né, muito bem colocado com você, ele vem como um mecanismo justamente de potencializar isso através de recursos para que eu possa trazer uma equidade entre os países, né, vamos dizer. Para aqueles que têm maiores dificuldades econômicas, eu consiga promover uma sustentabilidade, porque se fala muito, né, e nessa pandemia se discutiu muito aqui no nosso país, eu vou deixar uma árvore em pé ou eu vou comer porque eu preciso desmatar aquela árvore, né? E você entra numa ambiguidade difícil de se sair, justamente porque, de um lado, você tem a condição humana da pessoa de estar com fome e querer se alimentar, do outro lado, você tem a preservação da natureza, vamos dizer assim. E aí eu faço uma reflexão e já te jogo uma bola para que você possa dialogar conosco, que é o seguinte: bom, então você compreende que esse crédito carbono, municiado muito pelos estudos que se tem sobre algumas mudanças climáticas ou cenários negativos que se fez lá dos anos 60, 70, 80 e se fazem hoje, né, do cenário futuro. Você acredita que o crédito carbono, essa possibilidade, ele vai, primeiro, reduzir o uso desacerbado dos recursos naturais, né? Principalmente a floresta, né? E aqui fazendo um paralelo com o nosso país, a gente é um país que desmata bastante, então se eu consigo agregar valor àquele recurso em pé, nesse caso a árvore, eu vou provavelmente diminuir isso. E o segundo ponto é o modelo de uso e ocupação. Você acredita também, ou não, né? Você pode discordar, que com esse financiamento ou com esses recursos, eu vou conseguir mudar esse modelo de uso e ocupação do espaço, que seja das zonas rurais ou principalmente das questões urbanas? Então, sabe que uma novidade para mim, né, inclusive que tenho me aprofundado um pouco mais nessa questão do crédito de carbono, é que erroneamente a gente faz essa vinculação com a floresta em pé para crédito de carbono. E a floresta em pé, ela é uma vertente, uma modalidade da emissão de crédito de carbono. Inclusive, eu tenho percebido que comercialmente, para mim aqui em Goiás, ela não é uma das mais viáveis,
né? Então, assim, na questão da ocupação, eu concordo muito que ela seja extremamente importante e vai ser significativa nessa alteração da conversão do uso, né? Que o objetivo é esse mesmo, o cara tem uma floresta, eu vou ganhar quanto colocando essa floresta para baixo e plantando soja? E quanto que eu vou ganhar deixando essa floresta em pé e monitorando? O objetivo, o tópico de nós da área é esse, é que um dia chegamos ao ponto que deixar a floresta em pé dê a mesma lucratividade que plantar soja. Ela existe hoje? Não. Estamos longe ainda. Porém, se a gente subir um pouquinho, se a gente chegar ali no Acre, que é o país mais desenvolvido na questão de legislação do país, se a gente pensar nas áreas de floresta amazônica, e se a gente também pensar na Caatinga, vamos pensar na Caatinga até que não, os mangues, por exemplo, já está muito melhor do que para a gente aqui, né? Só que, num outro momento, quando você fala da questão do alteração e diversificação do consumo dos recursos naturais, aí sim, por que vai ser interessante? Por que aí ele vai atuar de uma forma mais objetiva? Porque se eu tenho uma meta para atingir, e eu tenho duas saídas, ou eu vou tentar pensar uma coisa diferente aqui dentro da minha planta, dentro da minha matriz de negócio, ou então eu vou ter que comprar o crédito. Será que vai ficar mais barato para mim comprar o crédito de alguém que está investindo em qualquer tipo de projeto de crédito de carbono, ou vai ser mais barato eu investir em uma tecnologia mais limpa dentro do meu negócio? Ou vai ser mais fácil eu trocar a minha fonte energética? Ou vai ser mais fácil, e aí é a parte que mais me brilha os olhos, ou vai ser mais barato eu não somente destinar os meus resíduos para um aterro, ou investir numa tecnologia de biodigestor e pensar ali em converter resíduo para energia e voltar aqui para a minha escala produtiva, né? Então, nesse ponto, eu acho que vai fazer muita alteração, vai trazer impactos assim de pensamento mesmo muito grande, desde que isso seja cobrado porque assim, o mercado voluntário, que é o que a gente atua no Brasil hoje, e ele já existe, um mercado assim que movimenta muito dinheiro. Esse mercado, quando a gente fala mercado voluntário, é porque nós estamos aqui, como eu disse, a gente não é obrigado ainda, né, pelo protocolo de Kyoto, até essa redução. Só que várias empresas que estão em território brasileiro, elas, além de ter na sua matriz em países que já são obrigados a fazer essa redução, ela já traz a sua consciência, né? Ela já tem na sua concepção de negócio trazer o custo de toda essa questão ambiental. Por quê? As questões ambientais, gente, nem sempre ela vem somente atrelado à questão de fazer porque é o certo. Nem sempre. Hoje é muito claro para mim que a questão ambiental ela é feita e ela é buscada, novas tecnologias são buscadas porque é mais barato, porque isso vai me trazer um retorno financeiro. Então, grandes empresas, elas já vêm e elas estão aqui no Brasil, mas já tem essa certeza, já tem essa clareza desse custo, certo? Ou desse custo de compensação, ou esse custo de investimento. Então, ele vai fazer, então, a busca por essas novas alternativas, e isso vai se consolidando e vai fortalecendo o mercado, né? Então, eu penso que a ocupação do solo, ela naturalmente ela vai mudando, sim, mas eu acho que aqui na nossa realidade do estado de Goiás, de Centro-Oeste, vai ser um pouquinho mais devagar do que para estados de florestas mais densas, né? Mas, em contrapartida, a questão do uso de recursos naturais, de fontes energéticas, vai, com certeza, trazer assim, um avanço significativo. E até pela questão do marketing, né? Eu vejo que a sustentabilidade ela dá muito mais engajamento quando você está falando da floresta amazônica, né? É diferente de falar de uma indústria que faz um trabalho diferente com o seu resíduo. Quando é qualquer ação na floresta, ela reverbera, né, de um jeito muito mais intenso. Assim. Nossa, eu acho isso tão injusto, porque assim, eu sou uma apaixonada pelo Cerrado. Mesmo se eu olhando assim, eu consigo ver muita beleza naquela árvore seca, do tronco retorcido, da casca grossa. Eu consigo ver beleza naquilo. E quando a gente vai estudar,
quando a gente vai investigar nessa questão do crédito de carbono, e aí você consegue, porque assim, dentro do crédito de carbono, da floresta IP, o estudo REDD, que a gente fala, né? A gente vai, então, estudar a potencialidade e a capacidade daquela árvorezinha reter o carbono. Só que ela não retém o carbono só na parte que a gente vê acima da terra, ela também retém carbono nas raízes. E o cerrado, gente, ele é quase 1 para 1, para você ter uma noção. Então, o cerrado, ele tem uma densidade de raízes profundas tão incrível que hoje a gente, quando vai fazer um estudo de retenção no cerrado, a gente calcula a sua tronco, copa, e ele tem a mesma capacidade no subsolo, praticamente. Então, assim, mas é invisível, né? Não tem aquela exuberância, né, das árvores de 5 metros, nossa, com aquela copa maravilhosa, que é muito bonito, de fato, é muito bonito, né? Aqui a gente não tem. Por quê? Porque a nossa riqueza está enterrada, né? E aí realmente fica até difícil para trazer um marketing para isso, né? Só a gente mesmo que gosta de piqui para poder entender a beleza do piquizeiro. Danilo, antes de você falar, o professor Altair Salles, né, que é um grande estudioso do Cerrado, Incrível. ele fala que o Cerrado é uma floresta de ponta cabeça, Sim, né? sim, isso é uma terminologia. E por isso que ela é tão importante para a questão dos recursos hídricos, porque ela agrega o solo, promove a permeabilidade. Mas só para relembrar o grande e saudoso Altair Salles. Continue aí, Danilo. E aí eu vou fazer uma pergunta bem prática para a Sara, que inclusive era dúvida quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Eu tenho uma empresa, hipoteticamente, uma indústria aqui no Cerrado, e eu quero lucrar com crédito de carbono. Qual que é o primeiro passo? Em que tipo de projeto eu posso encaixar para ganhar um crédito desse? Gerenciar resíduo, emissão atmosférica, tratar efluentes. O que a empresa precisa fazer para ter acesso a esse mercado? Então, e aí essa pergunta sua fica muito difícil mesmo de ser respondida porque eu acabei de dizer que nós estamos no limbo de saber para onde ir. Porque quando você me faz essa pergunta, e a gente for para a parte conceitual, seria muito fácil. Eu falaria assim, qual que é a sua empresa? Vamos estudar a matriz energética dela, o que a gente pode alterar, vamos fazer o primeiro passo, que é o inventário de emissões. Então, vamos entender ali aonde que está sendo o seu gargalo de emissões, vamos entender a sua potencialidade de captação, em cima do seu negócio, nós vamos buscar aonde que eu possa me encaixar na questão da elaboração de um projeto de crédito de carbono. Só que, hoje, o protocolo de Kyoto, como eu disse, já foi substituído pelo Acordo de Paris. Ou seja, todos os parâmetros do MDL, eles ainda são usados, mas eles já estão em desuso. Então, não sei se seria interessante a gente investir com essa padronização. Então a gente vai para o mercado voluntário, que já tem empresas nacionais de grande nome, que a mais famosa é o padrão Verra, né? Que você consegue entrar lá, e aí o padrão é como se fosse uma norma BNT, que a gente está acostumado a fazer nos nossos projetos aqui, e aí a Verra tem todos os seus padrões, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou elaborar o meu projeto, e eu vou ver onde que vai se enquadrar dentro do meu negócio, e vou fazer um pré-projeto e a gente vai estudar o custo, se vale a pena ou não. Só que a legislação federal, eu acredito e aposto todas as minhas fichas nisso, que ela já está batendo na porta, ela já vai sair. Então, pode ser que eu faça todo esse investimento, toda essa minha identificação dentro da minha empresa de gestão de recursos, de resíduos líquidos, sabe? Eu vou fazer todo aquele estudo dela ali e vou padronizar ela no padrão Verra, né? Para tentar vender ela lá no mercado internacional. Só que aí sai a normatização nacional e aí mudam-se os padrões, muda-se até mesmo o mercado, a busca pelo mercado, porque o mercado interno vai aquecer, e aí eu vou ter que fazer novas adaptações, né, nesse meu projeto. Então, hoje, a gente está um pouco desnorteado, literalmente, para qual caminho seguir. Só que, qual foi a minha descoberta nesses estudos aprofundados que eu tenho feito? Que, infelizmente, pequenos produtores, pequenos negócios, eles não serão viáveis sozinhos. Isso já é uma questão assim, de
Se a gente está falando de um mercado que já existe desde 97, então questões a gente já tem bem estabelecidas, eu creio que não vão mudar daqui para frente. Por quê? Porque a capacidade de redução ou de retenção desses gases de efeito estufa, ela não é tão grande assim. Então, em um negócio muito pequeno, eu não vou conseguir ter viabilidade. E por que eu falo de viabilidade? Porque a gente vai ter que ter custo de implantação, então eu vou ter que ter um profissional, né? Que aí eu vou deixar o meu arroba depois, né? Para fazer o projeto, para fazer o estudo, vai ter um custo, óbvio que vai ter um custo. Depois você vai ter um custo, depois de implantado, e aí você vai ter um custo de implantação, né? Porque, tirando essa questão da floresta em pé, os projetos RED, que é simplesmente a questão de monitoramento da floresta, se for numa outra vertente de energia, de resíduo, eu vou ter investimento, ok. Depois, eu ainda vou ter que ter um investimento da certificadora, porque aqui a gente está acostumado com as auditorias, padrões ISO, tudo isso. O crédito de carbono, ele também passa por essa fase. Não é simplesmente eu fazer um projeto, apresentar e ele está validado. Eu tenho que fazer, eu tenho que implantar, eu tenho que monitorar e depois vai vir uma entidade externa e fazer a certificação, comprovando que aquele projeto está sendo executado. Então, tudo isso são custos que lá no final tem que estar verde, tem que estar positivo, senão, infelizmente, eu estou falando de negócio. É como eu disse, como nós estávamos conversando anteriormente. A pegada ambiental é incrível, eu sou apaixonada, né? Se eu não fosse também, eu estava doente da cabeça, né? Porque atuar nessa área e não ser apaixonada. Só que nós estamos falando aqui de negócio. Então, lá no final, tem que estar positivo o saldo, né? Tem que estar um verdinho lá. Se estiver vermelho, eu não vou fazer, eu vou colocar o meu negócio em risco, não tem porquê. Então, o pequeno negócio, ele acaba sofrendo dificuldades na hora de plantação. Ai, que desestimulante. Não é estimulante. Por quê? Porque um pequeno negócio junto com outro pequeno negócio, junto com outro pequeno negócio, ele vai ficar um grande negócio. E no mercado do crédito de carbono, isso pode acontecer. E isso é maravilhoso. Então, por exemplo, a área de floresta em pé, né? E aí é uma coisa que o Brasil é muito bom para a gente fazer esse levantamento. Por quê? Porque nós já temos aquela obrigatoriedade de áreas que não podem ser desmatadas e devem ser reflorestadas. Por exemplo, áreas de preservação permanente, reserva legal. Aquilo lá, então, mesmo que eu seja do agro, mesmo que eu já tenha feito a conversão do meu solo, eu não vou poder mexer nela, ok? Beleza, mas a minha área é pequena, a APP da minha propriedade, junto com a minha reserva legal, ela não atinge ali a compensação para valer a pena. Mas eu posso juntar uma terra minha que está em outro estado, que está em outra bacia hidrográfica, eu posso juntar com os meus vizinhos, eu posso juntar ali com todo o pessoal daquela minha bacia e fazer um projeto só para toda aquela área. Isso é muito interessante no crédito de carbono. Então, o pequeno sozinho, ele não vai, eu acredito que ele não vai ter, vai enfrentar dificuldades, não vou falar que ele não vai conseguir, mas ele vai enfrentar uma dificuldade maior, mas ele pode se unir, né? Por exemplo, uma empresa de tratamento de resíduos líquidos pode ser que seja um pouco mais difícil, mas se eu juntar 2, 3, se eu juntar numa associação, por exemplo, todas as empresas do estado, aí sim, aí começa a ter um volume interessante, aí esse custo, ele é dirimido, e aí vamos embora ganhar dinheiro com crédito de carbono. Pega, por exemplo, o polo de Itaberaí, que é um polo têxtil, né? Que tem muita lavanderia, indústria de jeans. Isso, exatamente. Aí todas aquelas empresas ali conseguem um projeto que dá, assim, Exatamente. Então o pequenininho ele vai ter que se unir, né? Áreas menores vão ter que se unir. Só que aí eu te pergunto, qual é o problema disso? Nenhum. Você não vai ter a questão documental, né? Você não vai ter que fazer a transferência da sua área para ninguém. Não vai ter isso, né? Então, é muito tranquilo incluir as nossas áreas, incluir os nossos negócios numa parceria para fomentar um projeto de crédito de carbono. Ah, legal, Sara. E isso é importante porque acaba que começa a desmistificar, né? Lógico, você foi muito bem enfática, é claro, falar que o pequeno, por si só, ele vai ter dificuldades, mas a questão ambiental ela pode fazer os consórcios, né? Tão bem falado na questão dos resíduos, né? Principalmente na gestão dos aterros, etc. Bom, o meu questionamento agora, ou a minha reflexão com você, Sara, ele envolve o município de Goiânia, né? Eu tenho uma certa paixão por essa cidade. E olha como é que é engraçado. Goiânia é uma cidade reconhecidamente que tem uma perspectiva ambiental, uma pegada ambiental. Nós
fazemos parte do Cidades Emergentes Sustentáveis, que é um programa do BID. A gente recebe financiamentos, o PUAMA é um exemplo disso, né, que é o projeto urbanístico do Macambira Nicuns, e outros projetos, né? E aí, Goiânia, antenado nessas discussões, e principalmente nessa questão do crédito carbono, a gente começou a desenvolver um projeto através da Agência Municipal do Meio Ambiente, um projeto de cotas socioambientais. E a ideia dessas cotas era justamente que a gente pudesse quantificar todas as áreas verdes do município de Goiânia, fizesse um cálculo dessas áreas verdes, onde a gente pudesse ter a certeza e a quantidade de gases do efeito estufa, né? E olha como é que é engraçado, em 2018, a Way Carbon fez um estudo sobre os gases encontrados na atmosfera de Goiânia, e você percebe que aqui, por não ter um polo industrial muito bem desenvolvido, a gente tem grande concentração de metano, de monóxido e dióxido de carbono. Você acredita, né, por assim dizer, que o metano é do aterro sanitário e o monóxido e o dióxido de carbono, principalmente pela frota de veículos que sabidamente Goiânia tem. E aí, então, a gente desenvolveu esse projeto, mas o projeto, às vezes, ele tem uma dificuldade muito clara de ser apresentado por gestores. E você já na sua fala anterior, né, pela dificuldade de compreensão ou de estabelecer esse nexo causal, olha, eu faço isso, eu vou ganhar tanto, né? E isso ser muito claro, não ser muito claro, ou melhor, as pessoas não ter a compreensão muito clara desse processo, as cidades, né? E aí projetos como esse que eu acabei de citar, as cidades hoje elas estão entrando nesse mercado da própria cidade se organizar para que ela possa colocar esses títulos e ser comercializado e assim conseguir recursos. O outro ponto, você acredita que uma cidade possa se organizar assim como eu acho que Goiânia está querendo se organizar e conseguir negociar essas cotas e trazer recursos para o município, principalmente através do crédito carbono, ou você não acredita ou acha que está muito longo? Qual que é a sua compreensão sobre isso, Sara? Então, primeiro ponto, que a gente tem que partir do princípio. Áreas públicas podem gerar crédito de carbono? Sim. Ok. Então, daí a gente já parte que é bacana, é legal. Se você perguntar se eu acredito porque se a gente for dar um Google aí, pesquisar sobre Maringá, a gente vai ver que Maringá já fez isso, né? Maringá saiu na frente e ele já começou primeiramente com esse inventário, né? Que é fazer esse levantamento, entender quais são as nossas principais fontes de emissão, e Maringá está saindo na frente, então eu acho que é possível. Agora, como vocês me convidaram e vou dar a minha opinião, é a minha opinião. Essa parte que eu disse, que eu concordo e que eu gosto da parte de mercado para o crédito de carbono, para o poder público eu já não concordo. Eu acho que o poder público ele tem que fazer, sabe? Eu acho que ele tem que investir, ele tem que entrar, mas não só com o objetivo de ganhar milhões e faturar com crédito de carbono. Porque a partir do momento que eu entendo a importância de ter essas minhas áreas públicas verdes monitoradas, que eu começo a entender a relevância da captação desses gases de efeito estufa e que eu começo a projetar a importância disso na vida da sociedade, eu automaticamente tenho um ganho. E esse ganho tem que ser considerado. Então, pode ser que eu não vá ganhar e faturar milhões com a venda de crédito de carbono, mas pode ser que o meu custo lá no CAIS com doenças respiratórias diminua. Então, eu estou ganhando. Entendeu? Então, eu penso que a visão do poder público ela tem que ser diferenciada nesse sentido, né? E aí eu faço essa reflexão na questão do monitoramento de áreas verdes públicas, tá? Por quê? Porque se eu vou falar de resíduo, aí eu já volto para a parte comercial. A gente está aqui passando em Goiânia nesse momento de terceirização do nosso aterro, né? Aonde a gente sabe, e aí esse estudo comprova bem que ele é uma fonte importante de geração de gás de metano hoje no município. E qual foi o estudo de impacto financeiro da empresa que vai vir fazer a gestão desse aterro, que ela pode ter com a implantação de uma usina de captação de gases ali.
Eu acho que isso tinha que voltar para o município em formato de dinheiro. E eu acho, inclusive, que isso tinha que ser obrigatório, porque é uma realidade, gente, não é uma coisa que vai inventar a roda, não, já acontece, sabe? Já é real, já tem no Brasil. Então, assim, era só uma força de vontade, é só uma tendência. Era só, na verdade, um esforço, né? De ter isso colocado ali na parte de aterro, por exemplo. Então, a questão do público, eu vejo que a dificuldade hoje é falta de regulamentação, né? E vontade de ir atrás e desenvolver políticas, mas que entender que, para o impacto na sociedade, isso pode vir não só como cifras de crédito, mas isso comprovadamente vai vir em diminuição de despesas com outros pontos, sabe? Eu acredito muito nisso. E alguns pontos pode ser que venha, né? Vem dinheiro, que é essa questão do aterro, que eu acredito demais, né? Eu não tive acesso ao projeto básico dessa licitação, não sei se vocês tiveram, mas até onde eu sei, não está contemplado a questão do estudo e da obrigatoriedade da implantação da captação de gás para geração de energia, né? Que a última vez que eu tive ciência de um estudo preliminar que teve é que, se hoje os gases do aterro fossem captados, estava praticamente para fornecer energia para a Trindade, para ter uma noção. Então, qual que é o custo que a Trindade tem hoje? 6 mil residências, de 3 a 6 mil residências ele conseguiu Então, atender. assim, qual que é o custo que tem hoje? Então, isso é dinheiro. Eu não preciso nem gastar muito indo lá comercializar com a Verra, lá no mercado europeu, não. Eu posso fazer isso e virar dinheiro agora, mais rápido, só com força de vontade. E aí eu vou tirar o só da frente, porque força de vontade é uma coisa muito difícil. Então, com força de vontade, com regulamentação, sabe, com coisas básicas, eu vejo, assim, facilmente a conversão dessas ações em áreas públicas. Eu queria só complementar, quando a gente falou dos pequenos, eu não poderia deixar de falar aqui. Quando nós estamos hoje falando desse macro de crédito de carbono, mercado internacional, Kyoto, Paris, metodologia Verra, tal, e isso, de fato, é a cereja do bolo. Mas, no Brasil, nós temos ações menores voltadas para o agro mesmo, e aí o pequeno consegue se adequar, que é a CPR Verde. Ela já existe, né? A gente já consegue trabalhar com ela com projetos menores. Já tem o projeto ABC, e aí entrando nos portais aí do Senar, entrando no portal do Senar de Goiás, facilmente consegue informações sobre isso, de coisa, como que eu posso pegar hoje o meu pequeno negócio, mas aí na zona rural mesmo, e buscar uma CPR Verde, me incluir aí no projeto ABC, isso já é realidade no país. E aí sim consegue contemplar a questão dos menores. Legal. Só, Danilo, todas as políticas públicas, né, quando se constrói, tanto essa questão do projeto das cotas socioambientais, né, como a questão do aterro também, né, se tem um projeto para a utilização de biodigestores, né, desenvolvido pela agência, entretanto, hoje, quem toma conta do aterro sanitário é a Comurg, né, que é a Companhia de Urbanização do município, mas eu acho que esse é um caminho sem saída, sabe, Sara? Eu acho que essa utilização da energia, né, por biodigestores, né, e essa forma de conseguir agregar recursos, eu acho que no resíduo ela está muito bem clara e objetiva. Eu acho que, assim, fazendo um paralelo, sabe, Sara, eu acho que para resíduo, todo mundo tem essa clareza do começo, meio e fim, o que eu vou fazer. Eu acho que quando a gente vai falar de crédito de carbono e as pessoas pensam nas culturas, né, e na própria árvore em pé, ela tem um pouco mais de dificuldade de conceber isso do começo, meio e fim, como isso vai gerar ou vai retornar recurso. Mas, assim, são pontos interessantes e são espaços como esse, sabe, Sara, que eu acho que é importante para que a gente possa trazer luz sobre essa demanda, falar que Goiânia já está desenvolvendo atividades como essa, porque a gente, às vezes, isso muito bem falou, que você ponderou, né? Às vezes a gente fica pensando tanto lá, né, no outro país e acha que só desenvolve lá e que a gente aqui não tem profissionais como você, não tem política sendo desenvolvida, né, nessa temática. Então, fico bastante satisfeito e feliz para que a gente possa transparecer para os nossos ouvintes, né, Danilo, essa compreensão que, olha, aqui em Goiás a gente está fazendo esse processo e Goiás está antenado, né, Goiás-Goiânia antenado nessa discussão de crédito de carbono que ocorre no mundo.
Sim, sim. E de novo, é um tema muito atual, né? Por mais que a gente patina em coisas básicas, né? A gente ainda patina, assim, com as indústrias que precisam gerir o seu resíduo e tratar seu efluente, né? Muitas indústrias ainda não fazem isso, né? E as indústrias não têm a opção de não fazer, né? E ao mesmo tempo a gente tem um potencial aí de conseguir gerar receita com o que há de mais moderno, né? Na sustentabilidade, na gestão do meio ambiente, que é o crédito carbono, né? É muito ambíguo, assim. Mas acho que o caminho é esse, né? De novo, é um exemplo claro de como que a sustentabilidade pode dar lucro, né? E aí é quando a sustentabilidade ela é viável, né? No contexto capitalista aí que a gente vive, não tem como fugir disso. Está chegando o nosso finalzinho da nossa meia hora, né? Aí, Sara, eu vou pedir para você fazer o seu merchan agora, deixar o seu arroba, o seu site. Depois eu vou te mandar umas mensagens que eu tenho altas ideias aqui para a gente conseguir fazer uns projetos aí nesse sentido. Fica à vontade de mandar a sua mensagem. Então, hoje, assim, eu gosto muito de falar e amo educação ambiental. Acho que é a saída para a mudança mesmo, total de pensamento e mudança do caminho das ações, é a educação ambiental. E só que assim, eu gosto muito de falar de coisas que a gente consegue implantar, né? Então, assim, por exemplo, depois se a gente quiser voltar para falar crédito de reciclagem, vai ser mais fácil, porque eu já consigo dar assim, ó, faz A mais B igual a C, então fica mais fácil. E aí, ainda o crédito de carbono, quando a gente termina de falar, ainda parece que não falou, parece que não foi muito claro, né? Porque as coisas ainda estão se desenrolando na questão de regulamentação. E aí parece que eu ainda fico com um sentimento que faltou falar alguma coisa. É né? subjetivo, né? Mas eu quero deixar isso como uma provocação de buscar conhecimento, né? Para que isso desperte ali, assim como despertou em mim uma curiosidade, porque quanto mais pessoas se interessarem por esse mercado, quanto mais pessoas estiverem na busca desse conhecimento, novas ideias vão surgir, mais pressão para agilidade na regulamentação vai acontecer e eu acho que o resultado vai ser melhor, né? Então eu espero ter deixado essa curiosidade, né? Essa vontade de entender um pouco mais sobre o mercado de crédito de carbono. E quem tiver alguma dúvida, o nosso site ainda específico para isso está em construção, né? Mas eu vou deixar o arroba, que Sara F. Moraes, qualquer dúvida pode chamar lá no direct, que dentro da minha possibilidade estarei tentando ajudar. E agradeço demais a participação, porque eu gosto de falar, a gente ficaria aqui mais meia hora eu falando. Obrigada demais, gente. Ainda vamos organizar uma live, daquelas lives, igual esses podcasts aí. O Flor ficar 4 horas falando. Assim. Não duvida de mim, não, viu? Não duvida, não. Sara, olha, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Não se sinta assim, eu acho que a ideia aqui é construção, e eu acho que você trouxe uma pulguinha, trouxe uma necessidade, um tema que está nos circundando e a gente precisa compreender mais sobre ele. Um prazer te conhecer, sinta-se à vontade para participar sempre conosco. A todos os ouvintes, muito obrigado, siga lá, @Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram e Tenaglia Carneiro no Twitter, né, Danilo, meu amigo? E o podcast lá no YouTube, Podcast Sustentável, a gente está lá no YouTube. Isso aí. O meu @resitrate.ambiental, que é o Instagram da empresa. Eu sempre falo, não tenho Twitter, não tenho saúde mental para o Twitter. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Sara.